Seja bem-vindo ao canal Pleno Potencial. É sempre importante a gente mensurar que comunicação envolve fala e linguagem. Então, quando a gente fala de fala, é o ato expressivo motor dessa fala, dessa linguagem. E a linguagem é o ato comunicativo em si. Então, a comunicação ela pode abranger tanto a fala quanto a linguagem. Não é porque uma criança não tem a fala que ela não vai ter uma comunicação efetiva ou uma linguagem. E isso é interessante porque a gente esquece que a fala e a comunicação, ela se desenvolve muito antes, né? Vários aspectos dessa fala se desenvolvem muito antes da criança estar efetivamente falando palavras. Ela começa com comunicação não verbal, ela começa com contato visual, ela começa com o reconhecimento por parte da criança de que ela é capaz de trocar mensagens com o interlocutor, né? Que seja o choro, mas ela é capaz de trocar mensagens, né? A gente esquece que linguagem não é a mesma coisa que fala, né, Tati? Exatamente. A linguagem é a comunicação como um todo. E a fala é só a expressão oral ou vocal dessa linguagem, né? Então, para que exista uma comunicação efetiva, eu preciso que tanto a parte receptiva, o que eu estou escutando e compreendendo esteja íntegra, e a parte expressiva. Não necessariamente a fala de uma forma 100%. Mas por quê? Porque a comunicação ela pode ser tanto verbal quanto não verbal. Vou dar um exemplo simples. Expressões faciais é uma comunicação não verbal. Então, eu posso fazer uma cara de zangado, ou fazer assim, que eu vou estar comunicando, eu vou estar mantendo uma comunicação com uma linguagem receptiva e expressiva. Se eu fizer assim em qualquer lugar do mundo, as pessoas vão entender o que eu quero dizer. Se eu fizer assim, então são atos comunicativos não verbais que são importantes no trajeto da comunicação desse bebê. Que ele se inicia desde 4 meses de idade. E aí, é uma coisa interessante até, tinha uma mãe aqui até falando que a família está cobrando que o filho já esteja falando com 1 ano e 4 meses, e geralmente tem várias palavrinhas nessa idade mesmo. Agora aí, uma pergunta que vale a reflexão para essa mãe, por exemplo, como é que estão os pré-requisitos dessa fala? Essa criança já está apontando, já está fazendo gestinho de dar, já está mandando beijinho, tchau. Não com a cabeça, sim com a cabeça, né? Esses gestos, eles muitas vezes vêm anteriormente à fala bem pronunciada de palavras. São formas que a criança, inclusive, vai desenvolvendo para comunicar, mesmo antes dela ter a capacidade de falar propriamente dita, né? Exatamente, porque às vezes, a criança tem todo um repertório linguístico não verbal e falta a execução verbal. Então, tem que avaliar e ver o que está acontecendo. É por falta de oportunidade, por falta de estimulação dentro do meio ambiente, Aquela criança que recebe tudo na mão e não tem um desenvolvimento adequado para que ela consiga fazer esse ato motor da fala verbal de forma efetiva, ou não, é uma criança que realmente tem alguma dificuldade do desenvolvimento em que é necessário a gente avaliar, ver o que está acontecendo. Então, eu acho que aí no que você está falando até uma outra coisa importante. Muitas vezes as pessoas acham que televisão, por exemplo, porque está falando, porque tem um desenho, porque está ali tendo comunicação, que vai ser ideal para o desenvolvimento da fala. Mas nada substitui a interação face a face, direta com o bebê e com a criança, né? Então, só pela televisão, muitas vezes o ensino não é diretivo o suficiente, não envolve os mesmos aspectos da interação pessoal, social, né? Então, eu acho que esse cuidado também do tipo de estímulo que a criança está recebendo é muito importante também. Sim, com certeza. E é até importante você falar isso, Tiago, porque a gente dentro da atual
né, circunstância que a gente está vivendo, muitas das nossas crianças têm ficado mais tempo nos eletrônicos. E eu tenho recebido muitos bebezinhos e crianças com 9, 10, 11, 12 meses, em que estão com esse atraso por conta da estimulação que elas estão recebendo somente via eletrônicos e telas. Que não tem diagnóstico, não tem um CID, né? Não estão dentro dos transtornos do desenvolvimento, são crianças neurotípicas, mas são crianças que estão apresentando privações sensoriais de diversos tipos de estimulação, tanto social, face a face com o cuidador, quanto do meio ambiente. Então, isso é muito importante que as famílias fiquem atentas, por mais que a gente esteja num momento tão difícil, mas que dê oportunidades para essas crianças conseguirem explorar, pelo menos, o ambiente que ela está inserida. E não precisa de muita coisa, assim. Abrir um armário de uma cozinha, você já consegue estimular um monte de coisa um bebê, né? Com o bebê. Então, uma tampinha de garrafa de água, você consegue estimular um monte de coisa. E assim sucessivamente. Então, é importante a gente tomar esse cuidado. E os eletrônicos têm uma outra questão. Além da luz azul, a percepção auditiva dos eletrônicos são diferentes das frequências dos timbres da voz humana. É verdade. Então, acontece esse delay de percepção. E aí vocês vão ver o quanto que é importante essa localização sonora quando a gente começar a falar dos marcos. Sim. A gente esquece, né, Tati, mas a fala é, na verdade, a captação de uma vibração, né? E inclusive essa diversidade de exposição a diferentes pessoas, diferentes sotaques diferentes, prosódias diferentes, velocidades de fala, diferentes entonações, vão fazer, inclusive, a criança desenvolver uma riqueza de capacidade de percepção sonora que vai permitir que ela entenda, por exemplo, que peixe é a mesma coisa que peixe, que é a mesma coisa que os peixes, né? Que vai fazer ela perceber que, por mais que tenham sotaques diferentes, timbres diferentes, velocidades diferentes, tons diferentes, a palavra é a mesma, né? Ela vai aprender a reconhecer o padrão de modificação daquelas ondas sonoras, mesmo com variações múltiplas. E aí, se ele vê sempre os mesmos desenhos, da mesma forma, vai gerando uma pobreza de estimulação, né, que molda o cérebro da criança com pobreza de estimulação. Pobreza de estimulação vai levar a subdesenvolvimento, não tem jeito, né? Essa exposição é muito importante mesmo. E nesse primeiro ano de vida, o cérebro é uma massinha de modelar. Então, os sulcos vão sendo formados mediante as estimulações. O que são? São aquelas voltinhas dentro do cérebro. Então, se a criança não tiver uma estimulação variada, correta e adequada, esses sulcos vão ser formados de formas também inadequadas. Então, é importante ficar atento com isso, realmente. E é interessante a gente pensar nisso, porque por exemplo, crianças que viveram em orfanatos, naqueles orfanatos mais antigos, que a gente ainda não tinha aquela compreensão da necessidade da estimulação, muitas vezes desenvolviam dificuldades de desenvolvimento e transtornos de desenvolvimento a médio e longo prazo, né, chegando ao ápice até de uma deficiência intelectual, às vezes, por privação de estímulo, né? Porque passava o dia inteiro ali, sem tanto contato social, sem tanta variação, sem tanta troca, né, com as outras pessoas, e essa privação ia tendo um impacto muito maior.